Olá pessoal, tudo bom? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Fábio de Língua Portuguesa e vamos hoje aqui no aulalivre.net ver a nossa 7ª aula sobre análise sintática externa. Primeiro vamos entender o conceito de análise sintática externa. Nós tivemos na aula passada análise sintática interna e o que isso significa? A análise sintática interna é o estudo das funções dos termos dentro de uma oração apenas. Lembre-se que a oração se manifesta por meio do verbo, ou seja, eu tenho uma frase, um verbo, vou analisar os termos integrantes dessa oração, ou os termos essenciais, ou os termos acessórios. Na análise sintática externa, é quando a gente tem uma oração que exerce função sintática para outra oração. Ou seja, assim como existe um termo que exerce função, por exemplo, de objeto direto, vai existir uma oração com a função de objeto direto. Assim como existe um termo com função de adjunto adnominal, vai existir uma oração com função de adjunto adnominal. Muito bem. Então vamos ao primeiro caso, que é o caso das orações subordinadas adjetivas. Olha só, o nome já está dizendo oração subordinada adjetiva. Ela exerce o papel típico da classe gramatical adjetivo. E a função sintática típica da classe gramatical adjetivo é o adjunto adnominal. Resumindo, uma oração subordinada adjetiva nada mais é do que um adjunto adnominal em forma de oração. Então vamos aqui ao quadro para ver essa relação. Bom, então vou fazer uma analogia que a gente já tinha feito na aula de pronomes relativos, o capítulo de classes gramaticais, que vocês podem conferir mais tarde, lembrando também que esse conteúdo se encontra na apostila de vocês, que era a seguinte frase: o aluno interessado passa. Poderia ser o aluno estudioso, passa. É indiferente aqui. O que nos interessa é o seguinte: observem que interessado qualifica aluno. A função sintática é adjunto adnominal. É uma qualidade inerente deste ser interessado. Nós poderíamos muito bem pegar essa estrutura aqui e escrever o aluno que se interessa, passa. Observem aqui que agora está em forma de oração, mas a gente pode fazer a relação de que quem é interessado se interessa, ou quem se interessa é interessado. De mesma forma, essa estrutura está qualificando aluno. Ou seja, também é um adjunto adnominal. Todavia, esse adjunto adnominal está em forma de oração agora. E justamente por estar em forma de oração é que a gente vai descrever o fenômeno. A gente vai dizer que é uma oração porque tem verbo. Subordinada porque trabalha para outra, executa uma função sintática para outra. Adjetiva porque exerce o papel típico dos adjetivos, que é ser um adjunto adnominal. E no caso aqui tem um sentido restritivo. Por que sentido restritivo, pessoal? Porque nesse caso eu não estou dizendo que todo aluno passa, estou dizendo que somente aquele que se interessa passa. E aí, pessoal, é que a gente vai ver a diferença de uma oração subordinada adjetiva restritiva para uma oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos a mais um exemplo aqui no quadro para vocês observarem. Pois bem, apresento-lhe minha única irmã que mora no Rio de Janeiro. E vamos colocar quase a mesma frase. Apresento-lhe minha única irmã, vírgula, observem bem, que mora no Rio de Janeiro. Percebam o seguinte, neste caso aqui,
eu tenho a oração separada por vírgula. Oração subordinada adjetiva separada por vírgula é sempre explicativa. Já vou demonstrar o porquê. E aqui a não virgulada, oração subordinada adjetiva restritiva. Lembrando de um detalhe e fazendo com que vocês voltem a algumas aulas para revisar, pessoal, que é o seguinte: pronome relativo sempre introduz subordinada adjetiva. Toda subordinada adjetiva é introduzida por pronome relativo. Ou seja, vão no capítulo de classes gramaticais e deem uma revisada na aula e deem uma olhada lá no material para se lembrarem como a gente identifica o pronome relativo. Pois bem, observem aqui. Quando eu não tenho a vírgula e digo apresento-lhe minha única irmã que mora no Rio de Janeiro, eu estou afirmando que só tenho uma irmã que mora no Rio de Janeiro. É a única a morar no Rio de Janeiro. Mas eu posso deduzir que eu tenho no mínimo outra ou outras que moram em outros lugares que não Rio de Janeiro. Já quando eu digo apresento-lhe minha única irmã que mora no Rio de Janeiro, eu estou afirmando que tenho apenas uma irmã e que essa minha única irmã mora no Rio de Janeiro, ou seja, eu não tenho outras irmãs. É por isso que cabe ressaltar a diferença. Quando eu tenho uma restritiva, num conjunto de semelhantes, uma irmã minha no conjunto de outras irmãs que eu tenha. Já no caso da explicativa, eu estou apenas indicando não há um conjunto de semelhantes, eu não estou fazendo uma diferenciação dentre outros. Pois bem, vamos ver os exemplos que a gente tem aqui na tela então. Pois bem, pessoal, observe um exemplo. Quando eu digo pedra que rola não cria limo, eu estou querendo dizer que apenas aquela que rola não cria limo. Eu posso pressupor que há outras que não rolam. Já quando a gente diz a pedra que é dura resiste ao tempo, nós estamos generalizando aqui e afirmando que qualquer pedra é dura. Ou seja, qualquer pedra resiste ao tempo. Pedindo licença aos professores de geografia que vão me contrariar, mas eu estou dando um conceito simples aqui, tá, pessoal? Muito bem. Olha só, de oração subordinada adjetiva é isso aqui. Deem uma olhadinha lá no material e façam os exercícios. Agora vamos ao próximo tópico, orações subordinadas substantivas. Pois bem, assim como a oração subordinada adjetiva equivale a um adjunto adnominal, a oração subordinada substantiva equivale a uma série de funções sintáticas típicas do substantivo. Ou seja, se o substantivo pode ser sujeito, eu terei uma oração subordinada substantiva subjetiva. Se um substantivo pode ser objeto direto, eu terei uma oração subordinada substantiva objetiva direta e assim por diante. Ou seja, teremos 7 casos aqui para a gente observar. Antes de qualquer coisa, vamos aprender a fazer a identificação da oração subordinada substantiva aqui no quadro. Apagador mágico, por favor. Então, olha lá, pessoal. Vamos escrever aqui, ó. Janjão disse que voltaria. Pois bem, observe o seguinte. Janjão disse que voltaria. Primeira coisa, eu posso confundir este que com um pronome relativo. Mas essa confusão a gente não vai fazer mais, porque a gente aprendeu que o pronome relativo é antecedido por um substantivo, sucedido por um verbo e é passível de ser substituído por outro pronome relativo. Observem que se a gente tenta trocar, por exemplo, por um pronome relativo o qual, é impossível de dar certo. Ou seja, descartamos a possibilidade de ser subordinada adjetiva. Como eu faço, então, finalmente, para saber se é uma subordinada substantiva? Eu simplesmente pego a partir do que toda a oração e substituo por um pronome. Posso substituir, por exemplo, pelo pronome isso. Se a frase ainda ficar gramatical, ou seja, se ela formar uma estrutura coerente, a gente acabou de descobrir uma subordinada substantiva. Olha só, vamos fazer o teste. Janjão disse isso. Vejam que ficou coerente a estrutura. Vamos transcrever aqui. Janjão disse isso. Percebam que ao conseguir fazer essa substituição, a primeira certeza é uma subordinada substantiva.
Segundo passo é o seguinte: se é uma subordinada substantiva, eu terei uma conjunção integrante. Conjunção integrante. Então, observem. Duas dicas que a gente pode ter para memorizar bem. Subordinada adjetiva é introduzida por pronome relativo. Subordinada substantiva é introduzida por conjunção integrante, invariavelmente. Muito bem. Visto isso, vamos analisar o caso de baixo. Por quê, pessoal? Qual é a razão de substituir pelo isso? Como isso aqui é uma oração, fica uma estrutura muito grande e, quem sabe, mais difícil de analisar. Ao reduzir para um único termo, fica mais fácil de analisar esse único termo. E quando a gente descobrir a função sintática deste termo aqui, será a função sintática desta oração. Pois bem, aqui a gente consegue observar bem que quem diz, diz algo. Se quem diz, diz algo, temos aqui o clássico objeto direto. Objeto direto que se encontra na aula de número 6, análise sintática interna. Dei uma revisadinha lá na aula e no material. Pois bem, descoberta a função sintática, a gente faz a seguinte analogia. Observem aqui. Se que voltaria equivale a isso, e isso é o objeto direto do verbo dizer, que voltaria é o objeto direto do verbo dizer. Vamos fazer a linha de raciocínio de novo. Se que voltaria equivale a isso, e isso é o objeto direto do verbo dizer, que voltaria é o objeto direto do verbo dizer. Mas, de novo, como essa função sintática está em forma de oração, a gente tem que descrever todo o fenômeno. A gente vai dizer que é uma oração porque tem verbo. Subordinada porque trabalha para outra, executa uma função sintática para outra. Função sintática essa típica dos substantivos. Substantivo esse, então, com função sintática de objeto direto. Por isso que tem esse nome enorme. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Porém, observe um detalhe. Esse nome não diz nada mais e nada menos do que o fenômeno que a gente está vendo. Ou seja, não tentem decorar a nomenclatura dessas orações, e sim descrever parte a parte o fenômeno que a gente consegue entender bem melhor. Pois bem, vamos observar agora então na tela alguns detalhes das orações subordinadas substantivas. Então observem aqui, pessoal, as funções sintáticas das orações subordinadas substantivas. Primeiro caso que a gente vê, oração subordinada substantiva subjetiva. É aquela que tem a função sintática de sujeito. Percebam ali, ó. É bom que você estude. Conforme a gente havia observado no quadro, a partir do que a gente substitui pelo isso e faz a análise daquele termo. É bom isso. Ou seja, é bom isso é como se a gente dissesse isso é bom. Percebam que o pronome nesse caso está com a função sintática do sujeito. Como esse pronome equivale à oração que você estude, exerce a função sintática do sujeito. E em razão de esse sujeito estar em forma de oração, a gente tem que fazer a classificação completa, dizendo que é uma oração porque tem verbo, subordinada porque trabalha para outra, substantiva porque exerce o papel típico de um substantivo com a função sintática de sujeito. Muito bem. Depois, temos a oração subordinada substantiva objetiva direta, que foi o exemplo que a gente viu no quadro. Logo em seguida, a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Observem que há uma peculiaridade na objetiva indireta. A gente tem a preposição. O que eu faço com essa preposição? Ora, como eu pegava a oração a partir do que e transformava na palavra isso, eu simplesmente vou contrair a preposição exigida pelo verbo ao pronome isso. Olhem o exemplo. Necessitamos de que você saia. Ora, fica necessitamos disso. Daí a gente faz a análise sintática e observa que em necessitamos disso, necessitamos é um verbo transitivo indireto e disso é o objeto indireto. Faz de novo a correlação. Se disso é o objeto indireto, é porque de que você saia também é o objeto indireto, sendo por isso oração subordinada substantiva objetiva indireta. Próximo caso, observem, predicativa. Observem só, oração subordinada substantiva predicativa é aquela que vai exercer a função sintática de predicativo, como a gente viu anteriormente.
na aula 6. Olha lá, a verdade é que te amo. O que eu vou fazer? Eu vou escrever a verdade é isso. Ora, tu tem o verbo de ligação ser, o isso se torna predicativo do sujeito de a verdade. Como que te amo é a mesma coisa que isso, e isso exerce a função sintática de predicativo, a oração que te amo é predicativo. O que nós temos então é uma oração subordinada substantiva predicativa. Fiquem atentos que essa é bem fácil de se observar, porque a maioria das vezes nas provas nós temos um verbo ser relacionado à conjunção integrante que, ou seja, normalmente a gente tem um é que, um seria que, mais identificável. Pois bem, depois, completiva nominal. Ora, completiva nominal desempenha a função sintática de complemento nominal. Observem ali, tenho necessidade que você me ame. Tenho necessidade disso. De novo, tenho necessidade disso. Só que percebam agora que necessidade não é verbo, necessidade é nome. Se necessidade é nome, a gente analisa para ver se ele é abstrato. Necessidade é um termo abstrato. E isso é o alvo da necessidade. Se é o alvo da minha necessidade, a gente sabe que é complemento nominal, conforme a gente viu na aula de análise sintática interna, aula 6. Se disso é complemento nominal, de que você me ame é complemento nominal, mas como está em forma de oração, de novo a gente tem que fazer a descrição. Vamos lá de novo. É uma oração porque tem verbo, subordinada porque trabalha para outra, substantiva porque exerce papel típico de um substantivo, com a função sintática de complemento nominal. E fiquem muito atentos, só 2 casos nas subordinadas substantivas terão preposição de aparente. Vimos antes, vamos colocar aqui, ó. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Olha lá, necessitamos de que você saia. Necessitamos é o verbo. Se eu tiver verbo, preposição mais conjunção integrante, é objetiva indireta. E olha a completiva nominal. Tenho necessidade de que você me ame. Se eu tiver nome mais preposição mais conjunção integrante, é a completiva nominal. Ou seja, o que vai diferenciar? A objetiva indireta vai ter antes da preposição um verbo. A completiva nominal vai ter antes da preposição um nome. Muito bem. Depois, a apositiva é aquela que desempenha a função sintática de aposto. Observem a frase. Só te faço um pedido, que venhas logo. A gente poderia fazer a seguinte substituição. Só te faço um pedido, esse. Só te faço um pedido, isso. Esse ou isso retomam um pedido. Pois bem, são esclarecimentos desse pedido, tem valor de aposto. E de novo a gente faz a correlação para ver que é uma oração subordinada substantiva apositiva. Porém, há um detalhe bem importante aqui que vai ajudar vocês. A oração subordinada substantiva apositiva é a única das subordinadas substantivas que é separada por pontuação. Ou seja, ali como aparecem 2 pontos, poderia aparecer, por exemplo, uma vírgula, poderia aparecer um travessão. A gente não separa por pontuação as demais orações subordinadas substantivas. Vejam que a gente já está formando algumas características típicas de cada uma delas. No caso das predicativas, é um verbo de ligação associado a uma conjunção integrante. No caso das objetivas indiretas, é um verbo mais uma preposição mais uma conjunção integrante. No caso das completivas nominais, um nome mais uma preposição mais uma conjunção integrante. E no caso das apositivas, é a única separada por pontuação. Pois bem, pessoal, e agora a oração subordinada substantiva agente da passiva. Observem ali, o trabalho foi feito por quem tinha competência. Observe que nesse caso, não cabe a gente substituir a oração por um isso em razão de a conjunção integrante ser a palavra quem. A palavra quem indica pessoa, mas a gente pode fazer a seguinte substituição. O trabalho foi feito por ele. E aqui a gente tem que retornar à nossa aula de vozes verbais. Observem só, quando a gente diz o trabalho foi feito por ele, o sujeito é o trabalho. E ele sofre esse processo, então a gente tem um sujeito paciente. Quem pratica a ação é ele. Ou seja, o trabalho foi feito por ele é o agente da passiva. Se por quem tinha competência equivale a por ele, e por ele é agente da passiva, por quem tinha competência é o agente da passiva, sendo por isso oração subordinada substantiva agente da passiva.
Bom, esses são os 7 casos de subordinadas substantivas. Vamos agora às orações subordinadas adverbiais. Olha ali o conceitinho. As orações subordinadas adverbiais desempenham a função de adjunto adverbial. Ou seja, uma circunstância de causa, uma circunstância de tempo que a gente tinha estudado nos adjuntos adverbiais, agora a gente vai observar que podem ser transmitidas também tais ideias por orações. Quando essas orações transmitirem essas ideias, elas também serão adjuntos adverbiais, só que em forma de oração. Observem que eu poderia dizer assim: Janjão morreu de fome. De fome é um adjunto adverbial de causa, para morrer. Eu poderia também escrever: Janjão morreu porque tinha fome. Observem que agora porque tinha fome é uma oração, que também expressa a mesma circunstância de causa, sendo por isso que a gente comprova. Orações subordinadas adverbiais nada mais são do que adjuntos adverbiais. Só que daí o porém da questão é o seguinte: existem vários sentidos para os adjuntos adverbiais, e é isso que a gente vai analisar. E é por isso que é tão recorrente em provas, até mesmo também no Enem, que gosta de explorar muito a análise semântica do texto. A gente vai ter que observar qual é a conjunção e essa conjunção vai introduzir um sentido pra gente. E aí a gente vai deduzir se é uma oração subordinada adverbial causal, se é uma oração subordinada adverbial concessiva e assim por diante. Vamos aqui aos exemplos. Olha só. Causais. Daí a gente tem alguns exemplinhos de conjunções. Ela faz sucesso porque é muito inteligente, ou como era muito esperto, sempre achava um jeitinho de escapar. Observem o seguinte: quando eu digo ela faz sucesso porque é muito inteligente, ser muito inteligente leva a fazer sucesso. Ou seja, ser muito inteligente é a causa, fazer sucesso é a consequência. Como a conjunção está introduzindo o sentido da causa, essa será a subordinada adverbial causal. Como era muito esperto, sempre achava um jeitinho de escapar. Observem que sempre achar um jeitinho de escapar é o resultado, é a consequência de ser muito esperto. Ou seja, como era muito esperto, oração subordinada adverbial causal. Lembrando de um detalhe: a conjunção como só pode ser causal se a oração subordinada adverbial está deslocada, ou seja, antecipada, à frente da sua oração principal, como aqui no exemplo. Orações subordinadas adverbiais condicionais. Ora, o que é uma condição, pessoal? Uma condição nada mais é do que uma hipótese de causa. Uma condição, então, é uma hipótese. Vamos fazer uma correlação lá com a aula de classes gramaticais. Qual é o modo verbal que expressa hipótese? É o modo subjuntivo. Ora, se condições são hipóteses de causa e o modo subjuntivo expressa a noção de hipótese, toda subordinada adverbial condicional deverá ter um verbo no subjuntivo, associado a uma conjunção se, a uma conjunção caso ou ainda um contanto que. Observem aqui o exemplo. Irei à festa, se vierem me buscar de carro em casa. Observem que eu tenho uma hipótese de causa. Qual é a hipótese de causa? Vir me buscar de carro em casa. Em isso, se concretizando, vai ter uma consequência. Eu vou à festa, mas tudo isso está no campo da suposição. Tá, Fábio, mas e se deixar de ser suposição e voltar a ser concreto? Daí não é mais uma condição, daí vira causa e consequência. Lembre-se, a condição é uma hipótese de uma causa. Pois bem, depois, subordinadas adverbiais temporais. As subordinadas adverbiais temporais, bom, o nome já diz, vai indicar uma relação de tempo. A gente só tem que ter cuidado para ver se é uma relação de tempo de concomitância, ou seja, simultaneidade, ocorre ao mesmo tempo, ou então se é uma relação de sequência, se é uma relação de imediatez, e isso a gente vai ter que analisar de acordo com o contexto. Mas elas são facilmente identificáveis, observem ali. O Paulo, quando fica sozinho com o cão do vizinho, morre de medo. Ou seja, coincide o fato de ficar sozinho com um cão e morrer de medo. A gente tem uma relação aí de concomitância, de simultaneidade. O próximo caso, olha lá, finais, indicam finalidade, objetivo, trabalha muito para que os filhos possam estudar. Observem só, o que é uma finalidade, pessoal? Uma finalidade é algo abstrato. Uma finalidade é uma projeção. Eu posso até crer nas minhas finalidades, mas elas ainda não ocorreram. Eu projeto isso e vou atrás disso.
Como uma finalidade é algo abstrato, também fica no campo da hipótese. E como fica no campo da hipótese, de novo, eu vou relacionar as orações subordinadas adverbiais finais a verbos no subjuntivo. Percebam de novo o exemplo. Trabalha muito para que os filhos possam estudar. Possam. Observem ali, o possam está no presente do subjuntivo. Associado ao estudar dá uma noção de futuro. Então fiquem bem atentos a isso. Como a finalidade também é hipótese, o verbo fica no subjuntivo. Depois, orações subordinadas adverbiais comparativas. A garota era linda como uma deusa. Percebam o seguinte, alguém pode estar se perguntando, mas espera aí, Fábio, quando eu leio a garota era linda como uma deusa, eu só estou vendo um verbo. E como a gente está tratando de oração subordinada, não é uma oração vinculada a outra oração. Como é que está acontecendo ali? Eu tenho só uma oração? Não. Ali eu tenho duas orações, pessoal. Mas como é uma comparação, observem, eu comparo mesmas coisas. Eu comparo olhos com olhos, cabelos com cabelos, inteligência com inteligência, beleza com beleza. Eu não preciso repetir então o verbo. A garota era linda como uma deusa é. Ou seja, eu subentendo ali o verbo. Eu subentendo uma oração, sendo por isso que a gente pode classificar como oração subordinada, substantiva, comparativa. Só atentos a um detalhe. Nas causais vocês viram que eu poderia trocar um porquê por um visto que, por uma vez que, da forma que eu quisesse, o sentido não se alteraria. Nas comparativas eu tenho graus de comparação. Quando eu digo como, é um grau comparativo que indica igualdade. Quando eu digo mais do que, indica superioridade. Menos do que, indica inferioridade. Ou seja, cuidado na prova, se eles mandarem trocar um como por um mais que, por um menos que, apesar de a comparação se manter, não é o mesmo tipo de comparação. Pois bem, depois, conformativas, indicam conformidade. Fiz tudo como mandaste, fiz tudo conforme mandaste, fiz tudo consoante mandaste. O problema é o seguinte, às vezes até por decoreba a gente consegue dizer que é uma conformidade, mas o que é uma conformidade, pessoal? Conformidade é estar de acordo com algo. Deduzindo o sentido de estar de acordo com algo, nós estaremos diante das subordinadas adverbiais conformativas. Muito bem. E olha só, as complementares das causais, as orações subordinadas adverbiais consecutivas. O carro vinha tão depressa que atropelou uma velhinha. Observem só, atropelar uma velhinha é consequência de o carro vir tão depressa. Só que agora, observem que a conjunção que está introduzindo a consequência. Se a conjunção está introduzindo a consequência, temos uma subordinada adverbial consecutiva. Lá no início, a gente viu a conjunção introduzindo a causa e tínhamos uma subordinada adverbial causal. Por que isso, Fábio? Pelo seguinte, o nome dessas conjunções todas que a gente viu nas subordinadas adverbiais é conjunção subordinativa. Ora, no que ela encostar, vira oração subordinada. Aqui é uma conjunção que encosta a consequência, por isso faz subordinada adverbial consecutiva. Lá era uma conjunção que encostava a causa, logo subordinada adverbial causal. Sem contar que a gente pode transformar uma na outra. Ali está escrito, o carro vinha tão depressa que atropelou uma velhinha. Com o mesmo sentido a gente poderia fazer, atropelou uma velhinha porque o carro vinha tão depressa. Ou seja, o que a gente tem aqui é uma relação de complementariedade. Não existe causa sem consequência, não existe consequência sem causa. Se eu percebo uma, a outra eu vou ter que encontrar, porque ela sempre a acompanha. Muito bem. Depois, as proporcionais. Olha lá, a clássica é a medida que ou a proporção que. A medida que crescia ia ficando cada vez mais bonita. Nas concessivas, o que a gente tem? O que é uma concessão? É uma quebra de expectativa, ou seja, envolve uma oposição. Olha só, embora estude pouco, sempre sai bem nas provas. Percebam o seguinte, pressupõe-se que quem estude pouco não se saia bem nas provas. Acontece o oposto, acontece a quebra de expectativa. Eis o sentido das concessivas. Muito bem. Agora as orações coordenadas sindéticas. Bom, o que é oração coordenada em oposição à subordinada, pessoal? Nas subordinadas, nós temos as orações que desempenham uma função sintática para outra oração.
Seja de adjunto adverbial, seja de sujeito, seja de adjunto adnominal. O que são as orações coordenadas? São aquelas que, apesar de estabelecer uma relação de sentido com uma outra, elas não exercem função sintática para aquela outra. Elas são independentes. Então vamos aos casos desses tipos de orações. Olha só. Coordenadas sindéticas aditivas. É muito esforçado. Estuda e trabalha. Observem, estuda e trabalha. O e trabalha fica nítida assim a noção de adição em relação a estuda. Porém, não existe uma função sintática com sentido aditivo. O que nos resta dizer? Que é uma oração porque tem verbo. Que se ordena em companhia de outra, se coordena. Que tem uma conjunção na sua frente, e essa conjunção a gente chama de síndeto, por isso sindética. E este síndeto tem um sentido aditivo, sendo por isso oração coordenada, sindética, aditiva. Olhem o próximo, as adversativas. Ora, a adversativa vem de adversário, de oposição. Assim como as concessivas indicam oposição, as adversativas são as complementares das concessivas, também indicam oposição. Olha só. É uma mulher pobre, porém usa roupas de marca. Tem carro do ano e mora numa cobertura. Ora, pressupõe-se que uma mulher pobre não possa fazer tudo isso. Todavia, faz. Quebra de expectativa. O que a gente tem de novo é a oposição da ideia. Eis a adversativa. Como não existe função sintática com sentido adversativo, tu vai ter que dizer que é uma oração que se ordena em companhia de outra, que se coordena, não se subordina. Tem um síndeto com sentido adversativo. Oração coordenada sindética adversativa. Mais 3 sentidos. As alternativas. Observe a importância. É ora, ora, quer, quer, seja, seja, ou. Percebam que nesses casos, pessoal, a gente precisa de pares simétricos para estabelecer essa relação de alternância. Se vier a guerra, eu ou mato ou morro. Eu não poderia fazer construções do tipo seja estudando ou escrevendo, nunca se concentra. Não, é seja estudando, seja escrevendo, nunca se concentra. Senão eu corro risco de quebrar o paralelismo sintático. Lembre-se, seja, seja, ora, ora, quer, quer. Muito bem. As conclusivas expressam uma constatação. Você não tem experiência, então escute. Percebam só. Por não ter experiência, eu constato que a pessoa deve escutar. E lembre-se, o par indissociável da conclusão é uma explicação. Olha de baixo. Explicativas. O carro devia estar sem bateria porque não pegava. Ora, eu não sei se o carro está com ou sem bateria, mas eu constato que ele está sem bateria. E qual é o meu argumento? O carro não pega. Vejam que a gente poderia transformar essa explicativa numa conclusiva da seguinte maneira. O carro não pegava, portanto, devia estar sem bateria. Observem, então, que as explicativas são complementares das conclusivas, vice-versa. Pois bem, pessoal, essa foi nossa aula de orações vinculada à análise sintática externa. Isso aqui é a ponta do iceberg. Consultem o material nas casas de vocês, no site aulalivre.net e bons estudos. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos. YouTube, Twitter e Facebook.